sofrimento aos cidadãos. No Ceará, pacientes percorrem até 200 quilômetros em busca de atendimento. Em Porto Velho, a taxa de ocupação de UTIs nos hospitais chega a quase 100%. Portadores sem sintomas do vírus aumentam o risco de contágio com o afrouxamento das medidas de isolamento. O Ministério da Educação afirma que o Enem 2021 pode ser suspenso por falta de dinheiro. A OAB de Pernambuco diz que a morte do menino Miguel pode ser resultado de um homicídio doloso. Sari Porto Real colocou o menino de 5 anos sozinho num elevador. Comandantes militares americanos se irritam com a ameaça do presidente Donald Trump de usar as Forças Armadas para conter os protestos contra a morte do ex-segurança George Floyd. O dólar comercial fecha abaixo de R$5 pela primeira vez desde março. O Jornal Nacional começa agora. O Brasil tem hoje 643.766 casos confirmados do novo coronavírus. E desde o início da pandemia, 35.033 brasileiros perderam a vida. Número atualizado agora. De ontem para hoje, foram registrados 1.169 óbitos. Vidas perdidas. Esses números são das secretarias estaduais de saúde reunidos pelo G1. O Ministério da Saúde, mais uma vez, disse que só vai fazer a divulgação às 10 horas da noite. É a terceira vez nessa semana que o Ministério da Saúde retarda a divulgação de dados sobre a pandemia. E esse represamento de informações provocou críticas de especialistas e integrantes dos poderes legislativo e judiciário. O Ministério da Saúde só divulgou o boletim da situação epidemiológica de ontem às 21 horas e 58 minutos. Mas os dados já estavam fechados desde as 7 da noite, como mostra esse detalhe na tabela. A mesma coisa aconteceu na quarta-feira. Os atrasos vêm piorando aos poucos desde que Eduardo Pazuello assumiu interinamente o comando da pasta. A divulgação, marcada para 7 da noite, começou a acontecer cada vez mais tarde, mas antes das 8 da noite até a última quarta. Na quarta, o Ministério alegou que foi um problema técnico, mas os técnicos do Ministério não conseguiram explicar qual foi esse problema. Ontem, depois da segunda divulgação às 10 da noite, apesar de nossos pedidos, não houve nenhuma explicação. Fontes do Ministério da Saúde disseram que foi uma ordem vinda do Palácio do Planalto, atrasar e dificultar a divulgação dos crescentes números de casos e mortes. E os dados de ontem eram graves. Um recorde de registros de óbitos em 24 horas pelo segundo dia seguido. Uma morte por minuto. Essa especialista, que está estudando a transparência de dados sobre a doença, diz que sonegar informação atrapalha o combate ao coronavírus. Em todo lugar do mundo que combateu a epidemia, o que está combatendo a epidemia, o primeiro passo é coletar informação, é usar essa informação para elaborar políticas públicas e principalmente dar transparência a tudo isso para que toda a sociedade possa contribuir nesse processo. Também os cientistas, os pesquisadores, os próprios jornalistas, todo mundo que está acompanhando isso tem que ter muita clareza das informações. Acredito que o Ministério da Saúde devesse liderar esse processo de transparência no país. Em abril, um dia depois da demissão de Luiz Henrique Mandetta, o Ministério da Saúde dizia em um boletim que a comunicação eficaz de riscos depende do compartilhamento oportuno e transparente de todas as informações relevantes e da construção de confiança e empatia. Uma abordagem sistemática à avaliação de eventos agudos de saúde pública apoia a comunicação eficaz dos riscos por meio da rápida disseminação de informações e da identificação das principais medidas de prevenção e mitigação. Além de atrasar a divulgação dos números, o governo também alterou a forma. Na semana passada, o padrão do boletim com a situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, divulgado diariamente para a imprensa, mudou completamente. O número de casos e de mortes registradas nas últimas 24 horas perdeu espaço. Passou a ficar desse jeito, pequeno, ao lado, sem muito destaque.
Antes, ele informava com igual destaque e cores vivas o número de casos confirmados, os novos casos registrados nas últimas 24 horas, os óbitos confirmados e os novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. O Ministério também alterou o painel coronavírus no site que é acessado pelo público em geral. Antes, ele trazia duas informações com o mesmo destaque: casos confirmados e mortes. Agora, as novas mortes registradas em 24 horas aparecem sem destaque no meio de outros dados. Em nota divulgada hoje às 18 horas e 26 minutos, o Ministério da Saúde informou que a pasta analisa e consolida os dados, sendo que, em alguns casos, há necessidade de checagem junto aos gestores locais. Desta forma, o Ministério da Saúde tem buscado ajustar a divulgação dos dados, que são publicados diariamente na plataforma. Nesta sexta-feira, o horário de divulgação do boletim do Ministério da Saúde será às 22 horas. Em nenhum momento, a nota mencionou como, até essa semana, os números eram divulgados dentro do prazo, sem problema. Os atrasos e essas mudanças na divulgação receberam críticas hoje. Em uma rede social, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que, na pandemia, a divulgação de dados oficiais envolve, além do dever de prestar contas, uma questão de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde são fundamentais às respostas à Covid-19 e devem estar abertas ao público, aos gestores e, portanto, à imprensa de forma consistente e ordenada. A Associação Brasileira de Imprensa disse que, enquanto o número de mortos e contaminados atinge níveis recordes no país, ceifando a vida de milhares de brasileiros, o governo de Jair Bolsonaro opta por dificultar o acesso a informações sobre o avanço da doença. A nota critica ainda a suspensão das entrevistas coletivas diárias e diz que o Ministério da Saúde passou a atrasar a divulgação dos dados na tentativa de calar a imprensa por meio do adiantado da hora. A vice-presidente da Comissão Mista do Congresso, que acompanha o coronavírus, quer convocar o ministro para dar explicações. É perigoso o atraso na divulgação de dados pelo governo sobre a Covid-19. Não há qualquer justificativa para isso. A transparência é essencial para se combater a doença, principalmente agora, com os números de infecção e óbitos crescentes. Não se pode imaginar ou permitir qualquer manipulação nesta área. Seria crime de responsabilidade. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, infectologista e deputado do PT na Comissão Externa da Câmara sobre a pandemia, disse que essa omissão de informações gera desconfiança na sociedade. A maior autoridade sanitária de um país passa a omitir e esconder dados durante uma epidemia, gera uma cadeia de desconfiança em toda a sociedade. Ninguém acredita em mais nada. Começa a desconfiar do resultado do tratamento, das informações sobre as ações, da informação que o hospital passa para a família. É como se você não pudesse acreditar no médico que te atende. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se o governo continuar atrasando a divulgação, o Congresso vai criar um sistema próprio com as secretarias estaduais de saúde para atualizar os números. A Câmara, com certeza, vai trabalhar com os estados, vai trabalhar com a sociedade civil. Nós temos que organizar de algum jeito as informações para a sociedade. O ideal é que o governo restabeleça isso o mais rápido possível. Espero que nos próximos dias o ministro da Saúde compreenda que informar é fundamental para a sociedade brasileira, principalmente no mundo tecnológico, no mundo com tanta tecnologia. A gente omitir informação parece que é um erro muito grande. Agora há pouco, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre os atrasos na divulgação de dados sobre a pandemia. Sem que ninguém fizesse qualquer menção a nenhum órgão de imprensa específico, o presidente disse, abre aspas, acabou matéria do Jornal Nacional, fecha aspas. Depois, o presidente alegou que o atraso se devia à necessidade de pegar os dados mais consolidados, mas não explicou por que, por mais de 70 dias, foi possível consolidar os dados mais cedo. E nem por que os números que são divulgados às 10 da noite constam de uma planilha que atualiza dados até às 7 da noite. Em seguida, como faz habitualmente, Jair Bolsonaro criticou o jornalismo da Globo e acrescentou, abre aspas, ninguém tem que correr para atender a Globo, fecha aspas. Sobre o que disse o presidente, a Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas.
O público saberá julgar se o governo agia certo antes ou se age certo agora. Saberá se age por motivação técnica, como alega, ou se age movido por propósitos que não pode confessar mais claramente. Os espectadores da Globo podem ter certeza de uma coisa: serão informados sobre os números tão logo sejam anunciados, porque o jornalismo da Globo corre sempre para atender o seu público. Fecha aspas. Hoje de manhã, em Águas Lindas de Goiás, o presidente Bolsonaro inaugurou o primeiro hospital de campanha federal. A estrutura tem 10 mil metros quadrados e custou 10 milhões de reais. A capacidade é para 200 leitos, mas apenas 60 ficaram prontos, sendo 20 de UTI. A unidade vai atender doentes de Covid-19 de 33 cidades do entorno de Brasília. O primeiro hospital de campanha, construído pelo governo federal, ficou pronto no dia 22 de abril, quando Goiás tinha pouco mais de 400 casos de Covid-19 e 21 mortes. Nesses 45 dias em que a unidade permaneceu fechada, os números da doença passaram de 5.400, com 167 mortes. O repasse da obra ao governo de Goiás atrasou por conta de trâmites burocráticos com a documentação, agravada pela troca de ministros da Saúde. Foram 2 trocas de ministro, de forma que as equipes modificaram, né? E quando chegava a gente ia ao ministério, explicava o que estava acontecendo, né? E as pessoas às vezes têm o tempo de entender o que está acontecendo e às vezes a compreensão de assinar o que o outro planejou. Isso gera, né, a necessidade de ajuste, às vezes gera até insegurança também. O presidente Jair Bolsonaro veio de helicóptero para a inauguração. Chegou sem máscara e apertou a mão de pessoas que o esperavam. Em Goiás, o uso de máscaras é obrigatório por decreto estadual. No caminho, o presidente escorregou e caiu de joelho no chão. No fim da cerimônia, teve aglomeração. Bolsonaro voltou a cumprimentar e a tirar fotos antes de entrar no helicóptero. Depois que todos saíram, começou a desinfecção do hospital. Moradores do interior do Ceará estão enfrentando uma peregrinação em busca de atendimento médico. Os momentos foram de desespero dentro da ambulância. Pedindo a Deus que chega no hospital de Calcaia. Acabou o oxigênio. Era para vir menos enfermeiro acompanhando. Só está eu, o motorista, e a paciente. Dona Maria de Souza apresentou sintomas de Covid e precisou de um leito de UTI. Como em muitas cidades pequenas, Itapajé não tem UTI e ela foi transferida para Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Dona Maria morreu durante o percurso de 120 quilômetros. Este amigo, que não quis se identificar, gravou o vídeo. No hospital de Calcaia, a doutora disse assim, de novo, faltou bala, oxigênio de novo. Essa mesma ambulância. Aí faltou oxigênio, ela já chegou morta. Este homem diz que o irmão, que estava com Covid no hospital de Itapajé, passou pela mesma situação. Quando chega na Calcaia, falta o oxigênio. E o meu irmão morrendo dentro dessa ambulância, aí levaram o oxigênio para ele e, com muita peleja, com força, à vontade de Deus, levaram ele lá para dentro e conseguiram internar ele lá. O diretor do hospital de Itapajé disse que há oxigênio reserva na ambulância e explicou por que pacientes não são acompanhados por profissional de saúde. Alguns casos realmente não foram, porque assim, nós tivemos uma baixa muito grande no quadro de funcionários. Nós tivemos uma perca de quase 20 funcionários em uma semana contaminados com Covid. A Secretaria de Saúde do Ceará diz que a contaminação está se estabilizando em Fortaleza, mas vem aumentando no interior, o que tem sobrecarregado cidades com pouca estrutura de atendimento na saúde. Daí a necessidade de transferir pacientes de municípios. Seu José Roque foi removido de uma UPA em Cascavel, na região metropolitana, para um hospital em Quixeramobim, a 200 quilômetros. A filha acompanhou a viagem. Transportaram ele em uma ambulância, sem um cinto de segurança, só faltava sacar ele fora, totalmente no sol, totalmente desumano o que eles fizeram com meu pai. A Prefeitura de Cascavel declarou que a ambulância que transportou o paciente José Roque é padrão e que o quadro de saúde dele é estável.
Pacientes da Covid em Rondônia não encontram leitos disponíveis. O seu Áureo de Souza Costa foi um dos 4 pacientes que morreram no início da semana enquanto aguardavam um leito de UTI. A médica já na segunda-feira falou assim que o meu pai precisava de uma UTI com hemodiálise urgente porque o que elas estavam fazendo ali era só amenizar. Mas lá mesmo ela já informou que na regulação que não havia vagas de UTI com hemodiálise para ele ser transferido. A rede estadual de saúde está à beira de um colapso. A taxa de ocupação de leitos de UTIs nos hospitais públicos chega a quase 100%. Os hospitais particulares também estão no limite de leitos de unidade de terapia intensiva. 95,9% de ocupação de leitos de UTI, isso é muito próximo de 100%. É pouquíssimo leito vazio. Nós estamos no limite, 3, 4 leitos disponíveis só de UTI. Ao todo, Rondônia já registrou mais de 200 mortes causadas pela Covid-19. O infectologista da Fiocruz defende medidas mais duras, urgentes, para evitar um colapso total. Nós vamos ter, nos próximos 15 dias, um número de infectados que não vamos poder regular para as unidades de atendimento. O Estado mantém o decreto de calamidade pública, com abertura apenas de serviços essenciais, mas a taxa de isolamento social, que já foi de 70%, tem caído, está em torno de 30%. Também está em fase de conclusão um hospital de campanha, com mais leitos clínicos e de UTI. Quem sabe, né, se tivesse um leito com UTI, talvez meu pai estivesse vivo hoje. Em Santa Catarina, empresas estão adotando testagens em grupos para permitir o retorno de funcionários às atividades. Coleta feita. Agora é esperar. Para mim é essencial fazer os testes, até para trazer segurança para meus colegas de trabalho. Sintomas? Nenhum. Nem em Janaína, nem nos colegas. Mas o sistema de triagem aqui é diferente e está sendo adotado por empresas em Santa Catarina que investem numa testagem em massa na retomada das atividades. Para ter segurança de que ninguém na empresa está infectado, é preciso testar todos os funcionários e ter esse resultado em mãos rapidamente. Com o chamado teste em pool, é possível fazer isso. A grande diferença desse método é que as amostras de grupos de até 16 pessoas podem ser analisadas ao mesmo tempo. São coletadas 2 amostras de secreção do nariz ou garganta de cada funcionário. Uma vai para um tubo individual, outra para um tubo coletivo, que junta amostras das 16 pessoas. E este é o primeiro a ser analisado. O teste é do tipo RT-PCR, indicado pela Organização Mundial da Saúde pela precisão. Ele mostra se a pessoa está infectada no momento do teste. Se o resultado for positivo, significa que alguém do grupo está contaminado. Nesse caso, todos são isolados até que sejam feitos os testes individuais. E se o resultado for negativo, todos estão liberados, com um único teste. E com isso a gente consegue fazer o teste em escala, com custo reduzido, permitindo com que, por exemplo, de uma forma muito rápida, uma indústria possa implementar um programa de monitoramento, principalmente dos indivíduos assintomáticos, que são aqueles que podem efetivamente causar surtos de forma silenciosa dentro da indústria. Especialistas dizem que a testagem pool é usada na imunologia e tem a vantagem de demandar menos insumos, num período em que todo mundo procura por testes. A gente reduz muito o custo, né? Cai para 20% a 25% do preço do teste, né? E a gente aumenta bastante a velocidade também, né? Nós conseguimos dar resposta em 24 horas, fazendo 20 mil testes por dia. Para monitorar a situação dos grupos, os testes normalmente devem ser repetidos a cada 15 dias. O teste do grupo da Janaína deu negativo. A empresa autorizou que ela e outros 15 colegas voltassem ao trabalho. Uma outra preocupação dos médicos nessa pandemia é com pessoas sem sintomas que podem espalhar o coronavírus. Um problema que cresce nesse momento em que algumas cidades começam a flexibilizar as medidas de isolamento. Na feira, a distância entre as pessoas é mínima. Máscaras e álcool em gel são itens obrigatórios. Mas o Eduardo teme levar o vírus para casa. A gente tem família também, né? Tem mãe, tem um parente, tem filho em casa. A retomada gradual das atividades em algumas cidades acontece no momento em que a Covid-19 ainda avança em boa parte do Brasil. A preocupação dos especialistas é com os disseminadores invisíveis.
Milhares de brasileiros que, sem saber que carregam o vírus, podem acabar ajudando a espalhar a doença. As medidas de distanciamento social, elas têm como objetivo proteger as pessoas que não têm o vírus das pessoas que podem estar com o vírus e assintomáticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa contaminada pode levar de 6 a 14 dias para manifestar os sintomas. Durante esse período, chamado de pré-sintomático, a pessoa pode transmitir o vírus por meio de partículas expelidas pelo nariz e a boca. Até 80% dos infectados apresentam sintomas leves, às vezes imperceptíveis. Isso é uma doença que a gente não sabe quem está, não vem no rosto da pessoa quem está, quem não está. Estudiosos afirmam que é preciso aumentar o número de testes e informar melhor a população. Até que uma vacina esteja disponível, as medidas de proteção vão continuar imprescindíveis, seja no transporte público, nos ambientes de trabalho, de lazer ou nas escolas. É fundamental que os gestores, ao mesmo tempo que flexibilizem as medidas de contenção do novo coronavírus, que também orientem a população de que o vírus continua circulando. A recomendação é manter uma distância de pelo menos 1,5 metro de uma pessoa para outra, usar máscara de forma correta, cobrindo o nariz e boca e, principalmente, higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70%. Fazer uma abertura, não é? De forma que eu não tenha o controle, de forma que eu não tenha os critérios do sistema de saúde estruturado para isso, de vigilância, de cuidado das pessoas, isso é um risco muito grande de aumentar o número de casos, de pessoas doentes, de pessoas nas filas das UTIs e de óbitos. A Organização Mundial da Saúde atualizou orientações sobre o uso de máscaras. O diretor-geral, Tedros Adhanom, ressaltou que as novas orientações foram baseadas numa análise cuidadosa de todas as evidências disponíveis e depois de uma ampla consulta com especialistas. E listou o que precisa mudar nos locais onde há grande risco de contaminação. Todos os profissionais de saúde devem usar máscaras médicas dentro das unidades de saúde, como consultórios, hospitais e asilos. Não apenas quem lida diretamente com pacientes com a Covid-19. Pessoas com 60 anos ou mais ou com problemas de saúde que fazem parte do grupo de risco também devem usar máscaras médicas profissionais. Máscaras médicas são aquelas cirúrgicas ou de procedimento, com capacidade de filtragem e que, no caso do Brasil, tem padrões de produção normatizados pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os governos devem orientar toda a população a usar máscaras de tecido nos espaços públicos. A OMS também recomendou que essas máscaras caseiras tenham pelo menos 3 camadas. A primeira com um material absorvente, como algodão. A intermediária com um material sintético, resistente a líquidos, para funcionar como um filtro de gotículas. E a camada externa com outro material hidrofóbico, como o poliéster. O chefe da OMS, no entanto, reforçou: máscaras sozinhas não protegem contra a Covid-19. Medidas como manter o distanciamento social e lavar as mãos são fundamentais. Hoje, ao defender a estratégia do governo dele, o presidente americano Donald Trump citou o Brasil como exemplo de país com dificuldades para lidar com a pandemia. Trump disse, abre aspas, se você olhar para o Brasil, eles estão passando por um momento muito difícil. E, a propósito, eles trouxeram à tona a Suécia o tempo todo. A Suécia está tendo um momento terrível. Se tivéssemos feito isso, teríamos perdido até 2,5 milhões de vidas ou mais. Fecha aspas. O governo da Suécia não impôs quarentenas e decidiu se basear principalmente em medidas voluntárias de distanciamento social, diferentemente dos países vizinhos. Aqui no Brasil, a intensivista Amanda Veiga, de São Paulo, é mais uma profissional que atua na linha de frente nessa pandemia. Quando eu vejo na TV eu passando os números de mortos, passa um filme na minha cabeça, porque para mim eles não são só números, eles são rostos, eles são uma história, eles são uma família que eles deixaram para trás. A gente que lida diretamente, a gente escuta tudo que eles têm a dizer,
antes de tudo acontecer. Então, isso é uma carga emocional muito grande para todos nós. Eu sempre tive muito medo de adoecer como profissional de linha de frente, porque eu não tenho minha família comigo aqui, eu sou sozinha aqui em São Paulo e acredito que esse momento chegou. Eu estou afastada com suspeita de coronavírus. Eu estou bem, graças a Deus, mas o medo do dia seguinte é muito grande. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, tem adotado medidas polêmicas no comando da pasta. 2 funcionários de carreira do Ministério da Saúde foram exonerados hoje, depois de assinarem um parecer técnico sobre atendimento à saúde da mulher durante a pandemia. O documento assinado por eles tratava dos serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva. A Organização Mundial da Saúde considera esses serviços essenciais e orientava que esse tipo de atendimento deveria ser mantido durante a pandemia. A nota recomendava a orientação e o acesso a métodos contraceptivos, falava em reduzir a gravidez não planejada e eliminar a violência contra a mulher, no caso por uma relação sexual forçada, e demonstrava preocupação com o possível aumento da taxa de mortalidade materna no país por falta de atendimento. O documento tratava de interrupção da gravidez apenas nos casos previstos em lei. De forma bem clara, dizia: reiterar a continuidade dos serviços de assistência aos casos de violência sexual e aborto legal. O aborto é permitido no Brasil em casos de violência sexual, risco à gestante ou má formação do cérebro do bebê. Mas o presidente Jair Bolsonaro tratou o conteúdo como uma proposta de legalização do aborto e o ministro interino afastou os funcionários dos cargos. Eles eram da Coordenação de Saúde das Mulheres e da Coordenação de Saúde do Homem. Como são concursados, vão continuar a trabalhar no Ministério. Numa rede social, o presidente chamou a nota de apócrifa e disse que o Ministério da Saúde não apoia qualquer proposta que vise a legalização do aborto. Ontem, numa transmissão na internet, Bolsonaro criticou mais uma vez a nota técnica. Disse que pessoas de dentro do Ministério queriam derrubar o governo. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o documento não chegou a ser divulgado e que tomou medidas para identificar a falha interna. Esta especialista em saúde da mulher criticou a demissão dos servidores e a postura do governo. Repudiamos essa ação porque entendemos que, além de, no momento de uma pandemia, fragilizar as políticas de saúde da mulher, isso também fragiliza e compromete, principalmente a partir do constrangimento, os profissionais que estão na ponta no dia a dia, tentando fazer essa oferta ser garantida para que as mulheres possam ter respeitados os direitos que estão previstos em legislação, seja na Constituição Federal, seja no próprio Código Civil e Penal. Outra medida do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, provocou polêmica. Ele decidiu extinguir o serviço especializado do SUS para acompanhar presos com transtornos mentais. Pazuello revogou no dia 18 de maio uma portaria de 2014 que garantia o acompanhamento a esses pacientes com psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social e terapeuta ocupacional. O serviço vai acabar em 6 meses. O governo alegou que esse atendimento já é previsto em lei e executado pelo Poder Judiciário. Mas o Conselho Nacional de Justiça contestou. Segundo o CNJ, alterações de políticas que dizem respeito a populações devem ser amplamente discutidas com toda a sociedade e principalmente com os atores, instituições e poderes, e que a mudança pode fragilizar a política de saúde mental no âmbito da justiça criminal. A seguir, o Ministério da Educação afirma que o Enem 2021 pode ser... A Ordem dos Advogados de Pernambuco acompanha as investigações sobre a morte do menino Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio no Recife. A OAB não descarta a possibilidade de se tratar de um homicídio doloso. Isso acontece quando o responsável pela morte tem a intenção ou assume o risco de matar alguém com seu ato. Luto por Miguel. O protesto reuniu centenas de pessoas que saíram do Palácio de Justiça e seguiram até o prédio de luxo no centro do Recife, onde o menino de 5 anos caiu do 9º andar. O pedido era um só. Justiça por Miguel! Moradores do prédio foram solidários aos manifestantes e pediram desculpa. A gente sente muito e pede perdão, inclusive a Mita e a família dela. E no final, todos ajoelharam em sinal de respeito.
Na terça-feira, Mirtes levou o filho para o trabalho porque não tinha com quem deixá-lo, já que as aulas estão suspensas por causa da pandemia. Mirtes trabalhava há 4 anos para o casal Sari Corte Real e Sérgio Hacker, prefeito de Tamandaré, que tem casa nas 2 cidades. Quando Mirtes foi passear com o cachorro da família, deixou Miguel no apartamento com a patroa. Ela acredita que Miguel deve ter pedido a Sari para ir encontrar a mãe. Eu acredito que ele estava ali pedindo, querendo ver minha mãe. E ela pedindo para ele sair, sai Miguel, e ele não saía, porque ele era teimoso. E independente da teimosia dele, era para ter pego o menino, ter saído. Nesse momento que aconteceu, eu estava passeando com a cadela. Minutos depois, as imagens do circuito interno do prédio mostram que o garoto entrou correndo no elevador. Sari chega em seguida. Ela conversa com Miguel, aperta o botão da cobertura e a porta fecha. O menino fica sozinho no elevador. Ele aperta 2 botões e desce no 9º andar. Em seguida, é possível ver Miguel abrindo uma porta. Este outro vídeo mostra o caminho que Miguel percorreu quando passou pela porta. Um corredor onde fica a janela que dá acesso à área onde ficam os compressores de ar-condicionado. O local não tem tela de proteção e uma das hastes da grade de segurança está quebrada. De acordo com a perícia, Miguel pulou a janela, subiu nessa estrutura e caiu de uma altura de 35 metros. Mirtes chegou a encontrar o filho com vida, caído na calçada, mas ele morreu a caminho do hospital. Sari Corte Real foi presa em flagrante e liberada depois de pagar uma fiança de R$20 mil. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ramon Teixeira, ela vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas o delegado não explicou o que levou Sari a apertar o botão da cobertura se a mãe de Miguel estava passeando com o cachorro na rua, no térreo. A OAB Pernambuco está acompanhando a investigação e não descarta que Sari tinha noção de que Miguel poderia estar correndo risco de vida. Tem 3 teses jurídicas. Pode ser o homicídio doloso, a pessoa assume o risco de produzir o resultado morte. Pode ser também o homicídio culposo, que aí é por negligência, imperícia ou imprudência. E ainda há uma terceira tese, que é a do abandono de incapaz. O delegado responsável pelo caso, Ramon Teixeira, também não comentou sobre a norma que proíbe que crianças menores de 10 anos usem o elevador sozinhas. O único minuto que eu deixei ela olhando meu filho, deixei ela sobre a responsabilidade do meu filho, ela não cuidou do meu filho direito. Não custava nada ter pego pelo braço, saia! Mas não, deixar meu filho sozinho no elevador. Só hoje, Sari Corte Real e Sérgio Hacker comentaram o caso. Numa carta, ela afirmou que nunca imaginou que pudesse ocorrer essa tragédia. Pediu perdão a Mirtes e disse que a justiça irá esclarecer a verdade. Em nota, Sérgio Hacker disse que está profundamente abalado e que irá prestar informações aos órgãos competentes no momento oportuno. O Tribunal de Contas de Pernambuco decidiu instaurar uma auditoria para apurar a informação de que Mirtes Souza aparece como servidora do município de Tamandaré, onde Sérgio Hacker é prefeito. Segundo o Tribunal de Contas, outros servidores também podem estar na condição de funcionários fantasma. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. Fachin só autoriza operações em hipóteses absolutamente excepcionais que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente e comunicadas imediatamente ao Ministério Público do Estado, além da adoção de cuidados especiais para não pôr em risco ainda maior a população. A medida atende a um pedido do PSB, da Defensoria Pública do Rio e de entidades de defesa dos direitos humanos. O governo do estado do Rio declarou que, assim que for notificado, vai dar cumprimento à decisão, conforme a orientação da Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério da Educação enviou um ofício ao Ministério da Economia informando que a falta de dinheiro põe em risco a realização do Enem do ano que vem. No ofício, o ministro Abraham Weintraub afirma que precisa de quase 7 bilhões de reais a mais do que o previsto na proposta de orçamento.
Segundo o MEC, sem essa complementação, podem ser prejudicados o Enem, a compra de livros didáticos e a conclusão de obras em creches e escolas. O MEC menciona ainda a possibilidade de fechamento de universidades. O Ministério da Economia declarou que o aumento das despesas obrigatórias compromete os recursos disponíveis para os ministérios, mas que a proposta de orçamento ainda pode ser modificada. Empresas estão doando equipamentos hospitalares como forma de ajudar no combate ao novo coronavírus. A geradora de energia limpa CTG Brasil está investindo R$ 8.700.000 para o combate da Covid-19 no Brasil. A maior parte dos recursos foi para a doação de equipamentos hospitalares para a rede pública de saúde do estado de São Paulo, que recebeu 105 monitores de sinais vitais, 17 respiradores e 10 desfibriladores. A CTG Brasil também doou R$ 1 milhão ao Senai para incentivar a produção mensal de 3 milhões de testes rápidos do novo coronavírus. Nesse momento, qualquer ajuda e qualquer suporte de logística, de doação e de apoio para que o Estado consiga atender as vítimas e os hospitais consigam atender as pessoas é fundamental. Morreu hoje no Rio, aos 83 anos, o economista Carlos Lessa, vítima de Covid. Carlos Lessa intercalou a vida acadêmica com passagens por cargos públicos. Foi professor e depois reitor da UFRJ. Ocupou a presidência do BNDES entre 2003 e 2004. Carlos Lessa também deixa um legado importante em artigos e livros. A família vai fazer uma cerimônia de despedida virtual por causa da pandemia. A seguir, o dólar comercial fecha abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez desde março. O presidente Donald Trump irrita os comandantes militares com a ameaça de usar as forças armadas contra manifestantes. Se você não reutiliza, recuse. Se você não recusa, recicle. Se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza. Se você não recusa, não reusa, não reduz e não recicla, repense. Menos lixo, mais saúde. Menos lixo, mais futuro. Menos é mais. Uma campanha da Globo, uma atitude de todos. Oi, minha gente! Neste sábado e domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde, vai acontecer o Drive-Thru Solidário aqui na Casa Pia, órfãos de São Joaquim, no bairro da Calçada. Uma parceria da Rede Bahia com a Prefeitura de Salvador e a Central de Lideranças Comunitárias. Não é isso, Ailton? É isso aí, Luana. Seja solidário, traga a sua doação. Você não vai nem precisar sair do carro. A nossa doação chegará através do líder que mais precisa. É isso aí. E você de casa, junte-se a nós nessa corrente do bem. E não esqueça, o Drive-Thru Solidário é neste sábado e domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde. Somos uma rede por todos. Os fins de noite da Rede Bahia são recheados de conteúdo, informação e muita conversa para você. Hoje, depois de Fina Estampa, na semana em que os protestos contra o racismo tocaram o mundo... Uma mulher vestida de branco num quarto de hospital de rico é naturalmente a acompanhante da madame e nunca a paciente. Um Globo Repórter especial abre espaço para esse debate. Em seguida, tem um giro pelas notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. Tem também Conversa com Bial. E ainda... É o meu marido, o Cu. Eu acho que ele tá me traindo. Castle. Fique ligado. Fique na Rede Bahia. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas, por corrupção passiva. Lira integra o grupo conhecido como Centrão.
O deputado Arthur Lira, líder do PP, é acusado de receber propina da construtora Queiroz Galvão por meio de um assessor parlamentar no esquema do Petrolão. De acordo com a denúncia, resta provado para muito além de meras palavras de colaboradores que o deputado Arthur Lira recebeu em 2 vezes, indiretamente, vantagem indevida de R$ 1.598.700, em razão da função pública provenientes de valores desviados de obras da Petrobras pela empresa Queiroz Galvão. O Ministério Público afirma na denúncia que o dinheiro foi pago em 2012 pela empreiteira em troca do apoio do líder do PP na Câmara naquele momento, que atuava para assegurar os interesses da Queiroz Galvão na diretoria de abastecimento da Petrobras, no Ministério das Cidades, e mais tarde, a partir de 2014, atuaria também no Ministério da Integração Nacional. A Procuradoria-Geral da República cita que Arthur Lira participou desde meados de 2004 até pelo menos 2017 do esquema de corrupção que beneficiou indevidamente, por mais de uma década, o núcleo político do PP na organização criminosa. Mas a PGR pediu o arquivamento da investigação por falta de provas contra o atual presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e os deputados Eduardo da Fonte e Aguinaldo Ribeiro, também do PP. Arthur Lira é acusado de corrupção passiva. A acusação da Procuradoria-Geral da República envolve ainda doleiros e executivos da Queiroz Galvão envolvidos no caso, que são acusados de lavagem de dinheiro. Arthur Lira é um dos principais líderes do Centrão na Câmara. Nas últimas votações virtuais no plenário, ele assumiu a frente na defesa dos projetos de interesse do Palácio do Planalto. De abril para cá, Arthur Lira se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro. Chegou a postar em uma rede social um vídeo gravado no Palácio do Planalto. Tamo junto aí, valeu. Arthur Lira busca o apoio do Palácio do Planalto para concorrer à presidência da Câmara no início do ano que vem. Agora o STF vai analisar a denúncia. Se concordar com os argumentos do Ministério Público, o tribunal abre uma ação penal contra Arthur Lira e o deputado vira réu em mais um processo. Lira já é réu em 2 ações no STF, que são desdobramentos da Operação Lava Jato. A defesa de Arthur Lira disse que a denúncia se baseia na delação de um doleiro que o próprio deputado afastou do partido e que o doleiro quer se vingar, tentando envolver o nome de Arthur Lira em ilícitos dos quais o deputado não participou. O deputado Eduardo da Fonte disse que sempre demonstrou confiança na justiça. O senador Ciro Nogueira não quis se manifestar e nós não localizamos o deputado Aguinaldo Ribeiro. A defesa do presidente Jair Bolsonaro quer que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite o pedido do Partido dos Trabalhadores para incluir provas do inquérito das fake news em processos que investigam a chapa Bolsonaro-Mourão na eleição de 2018. O caso envolve disparos em massa de mensagens falsas contra adversários. Já o inquérito das fake news apura a disseminação de informações falsas e de ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Na última semana, as investigações atingiram empresários e blogueiros aliados do presidente Bolsonaro. Os advogados do presidente alegam que não há relação entre os fatos do inquérito das fake news e os processos que correm no TSE. O Ministério Público Eleitoral ainda vai se manifestar sobre o caso. O ministro Og Fernandes pode decidir sozinho ou levar o caso para o plenário. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, insistiu em responsabilizar a China pelo novo coronavírus na declaração por escrito entregue à Polícia Federal, que apura se Weintraub cometeu crime de racismo. Numa postagem do ministro numa rede social, ele insinuou que a China poderia se beneficiar da pandemia. Weintraub repetiu que os chineses tentaram esconder a doença, que há fortes evidências de que o vírus foi criado em laboratório e que isso não é mera ilação. Mas estudos de cientistas de diferentes países já concluíram que o vírus não foi feito em laboratório. Na postagem, Weintraub também recorreu ao jeito de falar do personagem Cebolinha, criado pelo Maurício de Souza, que troca o R pelo L, como alguns chineses fazem quando falam português. Na declaração escrita, o ministro da Educação afirma que fez a postagem como cidadão e alegou ter direito à liberdade de expressão. Weintraub chamou o governo chinês de uma ditadura comunista e negou que tenha cometido racismo.
Sem mencionar o caso específico, o embaixador da China no Brasil, Yang Guamin, disse hoje que críticos contumazes da relação entre Brasil e China devem considerar mais os sentimentos dos dois povos e pensar a longo prazo. O Ministério Público Federal pediu hoje a abertura de inquérito policial para apurar possível crime de racismo cometido por Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. A apuração foi pedida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que apontou também indícios de improbidade administrativa. Durante uma reunião, Camargo chamou o movimento negro de escória maldita. A Polícia Federal vai tomar depoimentos e tem 90 dias para concluir as investigações. Quando a declaração veio a público, o presidente da Fundação Palmares divulgou nota em que lamentou a gravação, que chamou de ilegal. Os protestos contra o racismo tiveram novas cenas da violência policial nos Estados Unidos. Os correspondentes Felipe Santana e Lucas Luiz testemunharam. O senhor vinha andando em Buffalo, no estado de Nova York, pouco antes do toque de recolher. E tentou falar com um policial quando foi empurrado. Bateu a cabeça no chão. Um outro policial tentou ajudar, mas foi impedido. Uma pessoa gritou: "Ele está inconsciente." A polícia disse que ele tinha tropeçado, mas quando esse vídeo surgiu, não pôde sustentar a mentira. O homem, de 75 anos, está em estado grave no hospital. O governador Andrew Cuomo disse que a atitude dos policiais foge do sentido básico da decência e da humanidade e que os policiais deveriam ser demitidos. Por enquanto, 2 deles foram suspensos. Mayor of Buffalo suspended the police officers yesterday. A gente viu cenas parecidas ontem aqui em Nova York. As manifestações que acompanhamos eram pacíficas até às 8 da noite. E depois de horas desafiando o toque de recolher, os manifestantes encontraram aqui uma barreira de policiais que quer dispersar essa manifestação. Os manifestantes resolveram dar meia volta. Os policiais não se importaram com a câmera do repórter cinematográfico Lucas Luiz e atacaram os manifestantes pelas costas. Os manifestantes deram meia volta e a polícia começou a prender eles, muitos com muita violência. A menina diz: "Não deixem que eles me matem." Esse rapaz perdeu a consciência, a cabeça dele está sangrando bastante, olha só a marca de sangue aqui no carro da polícia. Gente, tá rolando prisão. Os repórteres Carolina Cimente e Alex Carvalho acompanharam cenas semelhantes na Quinta Avenida em Manhattan. São exatamente cenas da brutalidade policial a que os manifestantes se referem. You don't need to touch me. Nas manifestações de hoje aqui no Brooklyn, as pessoas foram convidadas a comparecer em traje de gala, como se participassem das homenagens a George Floyd, que acontecem nesse momento em Minneapolis, a quilômetros de distância. As cerimônias vão até a próxima segunda-feira e o sepultamento acontece na terça. Esse ativista diz que não se pode deixar essa discussão morrer, como sempre acontece. Para eternizar o movimento, a prefeita de Washington mudou o nome da rua em frente à Casa Branca. Agora a rua se chama As Vidas dos Negros Importam. E artistas pintaram a mesma frase ao longo de 2 quadras. Isso é uma demonstração de apoio aos manifestantes e de crítica ao presidente Donald Trump. A Casa Branca continua protegida por cercas e blocos de concreto. E hoje, manifestantes por todo o país cantaram mais alto o nome de Breonna Taylor. Ela foi morta em seu próprio quarto, com 8 tiros, porque os policiais achavam que ali era um ponto de tráfico. Hoje, Breonna completaria 27 anos. Agora a gente vai ao vivo até Minneapolis, no estado de Minnesota, onde George Floyd foi assassinado por policiais. O Ismar Madeira chegou hoje lá. Boa noite, Ismar. Que informações você tem sobre o clima nesse momento na cidade? Muito boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Eu estou neste momento exatamente no lugar onde George Floyd foi detido e morto. Foi nesta calçada, aqui atrás de mim, onde os manifestantes depositam flores, depositam mensagens, cartazes em homenagem a Floyd, mas também pedindo o fim do racismo e o fim da violência da polícia contra negros. Esse se tornou o principal local de manifestações em Minneapolis. Mas existem também passeatas em vários pontos da cidade. Hoje à tarde
centenas de jovens saíram numa passeata pelas ruas do centro. Como esses protestos têm sido pacíficos, o governo do estado decidiu hoje suspender o toque de recolher que começaria às 10 horas da noite. E agora há pouco, o astro do basquete, Michael Jordan, anunciou que vai doar 100 milhões de dólares ao longo de 10 anos para serem investidos em medidas de combate ao racismo. Renata, Bonner. Ismar Madeira ao vivo da cidade de Minneapolis, que ainda tem céu claro a essa hora. Obrigada, Ismar. O presidente Donald Trump irritou os comandantes militares com a ameaça de usar as Forças Armadas para conter os protestos. Esta cena contribuiu para o que a imprensa americana está chamando de revolta dos generais. Pouco antes dessa caminhada, na segunda-feira, a Guarda Nacional usou bombas de gás e spray de pimenta em frente à Casa Branca contra um protesto pacífico. O objetivo era abrir caminho para que o presidente fosse a uma igreja, acompanhado pelo secretário de Defesa Mark Esper e pelo general Mark Milley, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Sem entrar na igreja, Trump pousou para fotos com uma Bíblia. Mas, no dia seguinte, depois de ser criticado por acompanhar Trump, o general Milley se pronunciou em defesa dos manifestantes. Disse que a Constituição dá aos cidadãos o direito de protestar pacificamente. Aos comandantes das Forças Armadas, pediu que relembrassem às tropas o compromisso com a nação. E afirmou que todos os americanos devem ser tratados com respeito e dignidade. Também, depois de ser criticado, o secretário de Defesa, Mark Esper, disse que se opõe ao uso do Exército para reprimir os protestos, que a Guarda Nacional é mais adequada para atuar dentro do país. E hoje ordenou que os integrantes da Guarda que estão em Washington andem desarmados. Militares da Guarda Nacional atuam em situações de emergência doméstica, como furacões, e já estão nas ruas de muitos estados. Já o Exército, que Trump ameaçou convocar, atua em conflitos internacionais, com treinamento para guerras. O ex-secretário de Defesa de Trump, o general James Mattis, também criticou a ameaça do presidente. Nunca sonhei em ver as tropas que prestaram juramento para defender a Constituição recebendo ordens para violar os direitos constitucionais dos cidadãos. Também aderiram às críticas o general John Allen, ex-comandante das forças da OTAN e dos Estados Unidos no Afeganistão, e o ex-comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, Mike Mullen, que afirmou num artigo: Trump desdenhou do direito ao protesto pacífico e politizou as Forças Armadas. Nossos cidadãos não são nossos inimigos e nunca serão. Alheio à revolta dos generais, hoje Trump comemorou os números surpreendentes do mercado de trabalho americano. Mesmo com os efeitos da pandemia, a taxa de desemprego caiu 1,4 ponto percentual em maio e fechou em 13,3%. Depois de mencionar a queda do desemprego, Trump se referiu à morte de George Floyd, estopim dos protestos. Espero que George esteja olhando aqui para baixo agora e dizendo que o que está acontecendo é uma coisa ótima para o nosso país. Você viu, o presidente americano comemorou a criação de 2,5 milhões de vagas no mercado de trabalho. E esses dados animaram também o mercado financeiro. O dia foi de ganhos nas bolsas de valores mundiais. Este economista diz que os dados do mercado de trabalho americano mostram que a maior economia do mundo pode estar se recuperando da crise provocada pelo novo coronavírus antes do previsto. Foi uma surpresa enorme. Acho que, junto com os números da China que saíram essa semana, mais positivos também, dá para imaginar uma recuperação econômica mais rápida e um nível de crescimento melhor do que inicialmente esperado. Com os investidores indo às compras, o principal índice da Bolsa Americana subiu 3,16%. Na Europa, as bolsas de Londres, de Frankfurt, Milão e Paris também subiram. E para o Brasil isso significa o quê? Acho que significa uma recessão menos pior do que a gente tinha imaginado.
A gente pode pensar num crescimento melhor ano que vem. Aqui, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu pelo 6º dia seguido e fechou em alta de 0,86%. Já são 3 semanas de valorização. Desde o dia 23 de março, quando a Bolsa amargou a pior queda do ano, até hoje, o Ibovespa já subiu quase 50%, revertendo parte das perdas de 2020. O dólar comercial caiu quase 3%, fechou abaixo dos R$ 5,00, algo que não acontecia desde o dia 26 de março. Desde segunda-feira, a moeda americana acumulou queda de quase 7%, a maior baixa semanal em 12 anos. Os bons resultados aqui se devem mais ao cenário externo do que ao interno. Os programas de estímulo à economia, anunciados na Europa e nos Estados Unidos, injetaram dinheiro no mercado. Com as taxas de juros muito baixas no mundo todo, os investidores procuram negócios com risco maior para tentar ganhar mais dinheiro. Por isso, segundo os economistas, as ações das empresas brasileiras que caíram de preço este ano acabam sendo muito procuradas. Basicamente, o que aconteceu foi que a nossa bolsa aqui foi a que mais sofreu do mundo inteiro. Tá? Então, assim, a gente vinha com os nossos problemas políticos, né, muito ruído, e isso daí fez com que a gente fosse a pior bolsa. E agora a gente está recuperando muito rápido, mas na esteira do mundo. A seguir, o apelo do Papa no Dia Mundial do Meio Ambiente. E os estudos de mudanças na Fórmula 1 na temporada atrasada pela pandemia. O Papa enviou uma carta ao presidente da Colômbia, Iván Duque, pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, que seria celebrado hoje em Bogotá. Por causa da pandemia, as conferências foram virtuais. Francisco lembrou que a proteção do meio ambiente e o respeito à biodiversidade do planeta envolvem todos nós. Lamentou a violência com a qual se destroem os ecossistemas e fez um apelo para que as decisões dos governantes sejam sempre a favor da construção de um mundo mais habitável e de uma sociedade mais humana. Chegou o fim de semana, a hora de saber como fica o tempo. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Olha, o sábado pode ser com muito vento em toda essa área laranja aqui no mapa, litoral do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. As rajadas podem chegar aos 80 km por hora. Esse vento, ele ainda é consequência da baixa pressão que eu venho falando aqui ao longo da semana. Ela está se deslocando para o mar e o fluxo de vento e umidade vão na direção dela. Ainda tem previsão de chuva em grande parte da região sul neste sábado, mas no domingo, o cenário muda completamente e o tempo volta a ficar firme. Amanhã, além da região sul, também pode chover ao longo do dia nesta área verde escura aqui de São Paulo, nesses 3 pontos do norte e também no litoral do Nordeste, em Pernambuco e na Paraíba. Em verde claro, sol e chuva rápida. Neste sábado não chove em São Paulo e a máxima chega aos 26 graus. Em Belo Horizonte, 27, Goiânia, 30, Cuiabá, 31 e em Palmas, 34 graus. A chuva mais volumosa, ela é esperada nas regiões de Florianópolis, Blumenau, em Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná e no interior de São Paulo, na cidade de Registro. Campo Grande, máxima de 25 graus. Manaus, 30, Belém, 32, Vitória e Salvador, 28 graus e em Natal, máxima de 31. Em Porto Alegre, sábado com 18 graus e chuva. O domingo começa nublado, mas o sol aparece e a máxima chega aos 19 graus. No Rio de Janeiro, fim de semana de sol e calor. 30 graus no sábado e 29 graus no domingo. Bom fim de semana, Renata. Para você também, Anne. A Fórmula 1 teve que mudar os planos da temporada de 2020 por causa da pandemia. A organização ainda está planejando as corridas deste ano e vão surgindo ideias para deixar tudo mais desafiador. A Fórmula 1 corre contra o tempo. Para conseguir realizar pelo menos 15 etapas em 6 meses, a solução será repetir algumas pistas. Spielberg na Áustria e Silverstone na Inglaterra vão receber essa rodada dupla. Com os mesmos carros e pilotos nas mesmas pistas em fins de semana seguidos, as chances de os resultados serem iguais crescem. Então, os dirigentes da categoria propuseram uma solução radical para dar mais emoção à temporada: inverter o grid nas rodadas duplas. O vencedor da corrida do primeiro fim de semana largaria na última posição na semana seguinte. A Fórmula 3 e a Fórmula 2, 2 categorias de acesso à Fórmula 1, já fazem algo parecido. Só que apenas os 8 primeiros invertem posições.
O vencedor da primeira corrida larga em 8º na próxima. O segundo sai em 7º e assim sucessivamente. E o legal disso é que você tem uma briga muito intensa pelas primeiras posições, mas você também vai ter uma briga muito intensa, para chegar em 8º ou 10º. Vai ter uma briga como se fosse pela vitória, entendeu? Mas para mudar a regra é necessário o aval de todas as 10 equipes. E a campeã das últimas 6 temporadas não aceita o grid invertido. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que a meritocracia deve prevalecer. O melhor piloto no melhor carro ganha. Não precisam inventar nada para deixar as corridas mais emocionantes. Os dirigentes da Fórmula 1 ainda buscam soluções para melhorar essas corridas em pistas repetidas. Eles estudam a ideia de usar pneus diferentes de um fim de semana para o outro, mas estão abertos a sugestões. Os administradores de Silverstone já disseram que podem fazer uma corrida ao contrário por lá. Em vez de os carros andarem no sentido horário, dariam voltas no sentido anti-horário. A pista da primeira corrida na história da Fórmula 1, em 1950, ficaria assim. Outro visual para esta ousada senhora de 70 anos. O Globo Repórter de hoje é sobre a luta contra o racismo, um debate necessário que marcou essa primeira semana de junho. Colegas como Heraldo Pereira e Maju Coutinho, que sabem perfeitamente o que é enfrentar o preconceito racial, contaram suas experiências numa edição especial do jornal Em Pauta, da Globo News. Foi um debate muito impactante e, por isso, vamos reapresentá-lo hoje na TV Globo, com a participação da minha parceira Glória Maria, que está acabando de se recuperar de um tratamento de saúde em casa. Pois é, de dificuldades e superação eu entendo desde sempre. O que vocês vão ver hoje é um debate emocionante, aberto, feito com o coração. Assim como meus colegas, eu sei muito bem o que é enfrentar o racismo e superar os obstáculos impostos pela cor dessa pele aqui. Assistam a esse debate hoje e logo, logo a gente vai estar juntos de novo. Até lá! Vai ser bom rever a Glória e é muito bom, muito útil e necessário ver de novo esse debate da Globo News aqui na Globo, na TV aberta. Depois do Globo Repórter, tem o Jornal da Globo trazendo outras notícias desta semana. Loucura, essa notícia aqui no Globo.com. 25 milhões de brasileiros podem ficar sem emprego por causa do coronavírus. Mas fica tranquilo que eu quero te mostrar como que eu tô fazendo para faturar mais de 100 mil reais trabalhando aqui na minha casa. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, eu tô aqui em Miami e dá uma olhada nas comissões que eu recebi hoje, enquanto eu tô aqui aproveitando meu dia fazendo um passeio de lancha. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta, faça chuva ou faça sol. Quer saber como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, é o dia inteiro recebendo essas notificações aí, dá uma olhada. E olha que eu tô aqui em Buenos Aires, Argentina, em frente à Casa Rosada. Se você quer também receber essas notificações todos os dias no seu celular, então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Pessoal, nos últimos 30 dias eu ganhei mais 100 mil reais trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Dá uma olhada aí nos meus resultados. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, dá uma olhada aqui nas notificações de vendas que eu já recebi hoje. Meu dia mal começou e eu já fiz todas essas vendas aqui. E olha que eu tô na Disney aproveitando o parque. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Cara, dá uma olhada aqui nas comissões que eu recebi hoje trabalhando pela internet. Eu quero te mostrar como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando 100% online. Se você quer saber mais sobre isso, interesse mais sobre esse mercado, então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a 1000 reais por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando, não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também. Pessoal, eu tô aqui no Universal Studios, tô aproveitando aqui o parque e dá uma olhada aí nas últimas notificações de venda que eu recebi no meu celular, enquanto eu tô aqui sem fazer praticamente nada, eu não tô trabalhando.
Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Galera, dá uma olhadinha aí. Esse foi o meu resultado em 2016, esse foi o meu resultado em 2017, esse foi o meu resultado em 2018 e esse foi o meu resultado em 2019. Quer aprender como quem já vendeu mais de 4 milhões online trabalhando em casa? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, eu tô aqui na minha pousada em Noronha e dá uma olhada nas últimas comissões que eu recebi em poucas horas trabalhando pela internet. Pode ver que em pouco tempo eu ganhei mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que funciona esse mercado, como que eu consigo fazer isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te explicar como que funciona e como que você pode fazer isso aí na sua casa. Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de R$100 a R$500 em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.